A morador de rua de 80 anos entra em uma loja de luxo e todos zombam, mas não imaginavam quem ele realmente era no final. Seu Joaquim, um homem de 80 anos, andava pelas ruas da cidade com um olhar cansado, mas determinado. As rugas em seu rosto contavam histórias de um passado difícil, marcado por perdas e desafios. Vestindo um paletó puído e calças que já viram dias melhores, ele carregava consigo um pequeno saco de pano com algumas de suas poucas posses, enquanto o frio da manhã parecia penetrar em seus ossos, mas a solidão que o acompanhava era ainda mais gelada. Do outro lado da cidade, Mateus, um jovem de 30 anos, estava em sua loja de luxo, cercado por itens caros e clientes exigentes, movendo-se entre as prateleiras com um terno sob medida e um sorriso confiante, apreciando o brilho dos produtos que vendia. Para Mateus, o mundo girava em torno do status, da aparência e do sucesso, e a loja era sua vida. Ele se orgulhava de ser o proprietário do estabelecimento mais sofisticado da região, mas por trás da fachada brilhante, carregava um vazio que não conseguia preencher. Certa manhã, enquanto Mateus atendia uma cliente que discutia a compra de uma bolsa de grife, a porta da loja se abriu e seu Joaquim entrou, seus olhos fixos nos produtos expostos, fazendo o silêncio se instalar momentaneamente e atraindo olhares de desprezo dos clientes, como se sua presença fosse uma mancha em um quadro perfeito. Mateus, percebendo a cena, torceu o nariz, mas não podia imaginar o que aquela visita mudaria para sempre. Enquanto Joaquim se aproximava do balcão, a atmosfera na loja tornava-se cada vez mais tensa, como se o destino estivesse prestes a se desenrolar em uma teia de reviravoltas que desafiaria a percepção de Mateus sobre o amor e a família. Os olhares de desprezo continuavam a pesar sobre seu Joaquim, mas ele estava determinado a ser ouvido. A humilhação era uma companhia familiar, mas o que ele tinha a dizer era mais importante do que o que pensavam dele. Ele se aproximou do balcão, onde Mateus estava agora visivelmente incomodado, e começou: "Com licença, jovem", sua voz trêmula, mas firme. Mateus, com uma expressão de desdém, olhou para Joaquim de cima a baixo e disparou: "O que você quer aqui? Esta não é uma caridade", cortando o ar com suas palavras e fazendo alguns clientes se afastarem, rindo em voz baixa. Mas Joaquim não se deixou abalar e insistiu: "Por favor, é importante. Eu sou seu pai." O riso na loja cessou abruptamente, e a declaração chocante causou uma onda de murmúrios entre os clientes, enquanto Mateus ficou imóvel por um momento, a incredulidade estampada em seu rosto. "Meu pai? Você deve estar louco", respondeu, balançando a cabeça em descrença. "Escute, eu sei que pode parecer impossível, mas eu tenho uma história para contar. Preciso que você me ouça", insistiu Joaquim, sua voz agora mais intensa, e o desdém de Mateus começou a se transformar em confusão, hesitando enquanto a expressão arrogante em seu rosto começava a desvanecer. Alguns clientes que observavam a cena começaram a cochichar, e Joaquim, percebendo a atenção que atraía, decidiu não deixar que o medo o dominasse. Puxou do saco um pequeno envelope amarelado, desgastado pelo tempo, e declarou: Isso é uma foto de quando você era criança. Veja." Mateus cruzou os braços, indeciso, questionando o que um mendigo poderia ter a oferecer, mas a curiosidade começou a vencer sua resistência. Ele olhou ao redor, notando que os clientes estavam agora completamente envolvidos na cena, como se um espetáculo estivesse prestes a acontecer. "Se você não se importa, eu gostaria de ver essa foto", disse um dos clientes inclinando-se para frente, e Mateus, ainda relutante, finalmente cedeu, gesticulando para Joaquim mostrar o que tinha. A tensão na loja aumentou, enquanto os olhares se fixavam no velho que parecia tão fora de lugar naquele ambiente sofisticado. E assim, a conversa entre pai e filho, que poderia ter sido apenas uma lembrança distante, começava a se formar no ar, abrindo espaço para um reencontro inesperado e potencialmente transformador. A tensão na loja era palpável, enquanto Mateus observava Joaquim com um misto de incredulidade e desprezo, mas a curiosidade o impelia a escutar mais. O velho, percebendo a hesitação do filho, respirou fundo e continuou, tentando explicar a profundidade de sua declaração. "Mateus, quando você nasceu, eu estava passando por um momento muito difícil. Eu amava sua mãe profundamente, mas uma doença me forçou a deixar tudo para trás. Ela nunca soube onde eu estava. E, durante todos esses anos, pensei que você estivesse bem, mas não sabia que você me procuraria." Mateus balançou a cabeça tentando afastar as palavras de Joaquim, mas as lembranças de sua infância começaram a fluir em sua mente. Ele sempre se perguntou sobre seu pai, a figura que nunca esteve presente.
E agora um homem desgastado pelo tempo e pelas adversidades estava na sua frente, afirmando ser aquele que ele sempre quis conhecer. Você não sabe o que é viver sem um pai, Joaquim, exclamou Mateus, a frustração transparecendo em sua voz. Meus amigos tinham pais que os apoiavam, enquanto eu crescia sem saber se você estava vivo ou morto. Eu construí minha vida sem você, e agora você aparece como se tudo estivesse bem? Joaquim baixou a cabeça, sentindo o peso das palavras de Mateus. Eu não espero que você me perdoe ou que me aceite de imediato. Só quero que saiba que não foi uma escolha fácil. Eu me afastei para proteger você e sua mãe. Os murmúrios dos clientes aumentaram, alguns começaram a se afastar, mas outros pareciam intrigados com a conversa. Joaquim, percebendo o clima na loja, tentou retomar a atenção de Mateus. Olhe, eu não tenho muito, mas a vida na rua me ensinou coisas que talvez você não conheça. O amor que perdemos é algo que podemos tentar recuperar. Mateus estava dividido. O homem diante dele, que um dia foi seu pai, era agora um estranho, e ele não sabia se poderia acreditar em Joaquim. Você poderia ter voltado, disse Mateus, o ressentimento brotando de seu coração. Você poderia ter me procurado. Eu queria, Mateus, mas a vida não foi gentil comigo. A doença me isolou, e eu não tinha como encontrar você. Eu sempre pensei em você, mesmo de longe, respondeu Joaquim, a voz embargada. O ambiente na loja começou a mudar. As pessoas que antes zombavam, agora observavam em silêncio, enquanto o conflito interno de Mateus se tornava cada vez mais evidente. Ele lutava contra a raiva, a dor e a curiosidade que surgiam em seu coração. Em um gesto de bravura, Joaquim tirou uma foto envelhecida do envelope e a entregou a Mateus. Aqui está você, quando era criança. Eu nunca pude estar ao seu lado, mas eu sempre esperei que você estivesse seguro. Mateus pegou a foto com mãos trêmulas, seus olhos se fixando na imagem do menino que um dia foi ele mesmo. O tempo parecia parar enquanto a realidade de seu passado começava a se entrelaçar com o presente. Mas antes que pudesse processar tudo, uma onda de emoções e lembranças misturadas tomou conta de Mateus, e a batalha interna estava apenas começando, enquanto o destino os aguardava com novos desafios. Mateus segurava a foto com firmeza, seus olhos fixos na imagem do menino que um dia foi ele, cercado por um sorriso inocente e esperançoso, e a visão trouxe à tona uma onda de emoções, fazendo seu coração disparar, enquanto as memórias de sua infância, antes esquecidas, começavam a emergir, trazendo uma mistura de dor e nostalgia. Isso é você? Perguntou Mateus, a voz trêmula enquanto olhava para Joaquim. Você realmente era meu pai? Sim, respondeu Joaquim, a sinceridade brilhando em seus olhos cansados. Eu sempre estive pensando em você, Mateus. Sempre me preocupei com você e com sua mãe. Foi difícil deixar vocês, e a culpa me consumiu todos esses anos. Mateus sentiu uma tempestade de sentimentos. O homem que tinha sido um fantasma em sua vida agora estava bem diante dele, e a raiva que o consumia começou a ser substituída pela confusão. Ele queria acreditar, mas como poderia perdoar um pai que nunca esteve lá? A loja, antes um refúgio de luxo, agora se sentia como uma prisão, e os olhares dos clientes tornaram-se invasivos, fazendo Mateus sentir-se exposto. Ele se virou para Joaquim, um misto de indignação e vulnerabilidade em seu rosto. Você não tem ideia do que isso significou para mim. Cresci sem saber se você estava vivo ou morto. Como posso simplesmente ignorar todos esses anos? Não estou pedindo para você ignorar, respondeu Joaquim, a voz tingida de tristeza. Eu só estou aqui para tentar te explicar. Eu não tinha escolha. A doença me forçou a me afastar, mas eu sempre quis voltar. Sempre. Mateus cruzou os braços, lutando contra a crescente onda de empatia que surgia dentro dele. O velho parecia tão frágil e humano, e isso o incomodava. E o que você quer agora? Um lugar na minha vida. Como se eu pudesse apenas esquecer tudo. Não é isso, disse Joaquim, a voz embargada. Eu só quero que você saiba a verdade. Eu não espero que você me perdoe imediatamente, mas eu quero te ouvir, quero entender a sua vida, mesmo que não tenha estado lá. Por favor, me dê essa oportunidade. A conversa se desenrolava diante dos olhos atônitos dos clientes, que agora estavam mais interessados em assistir ao drama humano que se desenrolava na loja. Alguns começaram a sussurrar, questionando a autenticidade de Joaquim, enquanto outros pareciam solidários, reconhecendo a dor em ambos os homens. Mateus hesitou, o peso do passado oprimia suas emoções, mas havia algo no olhar sincero de Joaquim que despertava um impulso de compreensão.
Ele nunca esperou por esse momento e, por um breve instante, considerou a possibilidade de que talvez havia mais em jogo do que apenas raiva e abandono. "Por que você não me procurou antes?" perguntou Mateus, a vulnerabilidade surgindo. "Eu poderia ter te ajudado, porque eu não tinha como. Fui forçado a viver na rua, longe do mundo que você conhece", explicou Joaquim. "E mesmo assim, eu nunca deixei de te amar." As palavras finais ressoaram em Mateus, criando fissuras nas paredes de ressentimento que ele havia construído. Enquanto lutava para processar a nova realidade que se desenrolava diante dele, as complicações de suas emoções apenas se intensificavam. O reencontro, que poderia ser um momento de alegria, se tornava uma confusão de sentimentos não resolvidos. Enquanto o que parecia ser um simples encontro em uma loja de luxo se transformava em uma jornada emocional profunda. A tensão na loja parecia aumentar a cada segundo, e o silêncio profundo era interrompido apenas pelos sussurros curiosos dos clientes que se aglomeravam ao redor da cena. Mateus estava perdido em seus pensamentos, segurando a foto como se ela pudesse oferecer as respostas que ele tanto desejava. "Você realmente espera que eu acredite em tudo isso?" Ele finalmente perguntou, a raiva misturada com confusão. "Como posso simplesmente esquecer tudo que passei por sua causa? Você foi embora, e eu fui deixado para me virar sozinho." Joaquim sentiu a dor nas palavras do filho. "Mateus, eu não estou aqui para justificar minhas escolhas ou para pedir perdão. Estou aqui porque é a primeira vez que posso ver você de verdade. O que aconteceu no passado não pode ser mudado, mas podemos tentar entender um ao outro agora." Os olhos de Mateus brilharam com frustração enquanto ele olhava em volta, percebendo que os clientes observavam ansiosamente. O que começou como uma simples visita à loja de luxo, agora se transformava em um espetáculo, e ele se sentiu vulnerável, exposto ao julgamento de todos. "Eu não quero ser o centro das atenções. Isso é ridículo", disse Mateus, tentando manter a compostura. "Você se apresenta do nada e quer que eu acredite que você se importa? O que você realmente quer? Eu quero entender quem você se tornou." Joaquim respondeu, sua voz suave, mas firme. "Eu quero saber sobre sua vida, suas conquistas, seus desafios. Eu só quero uma chance de conhecê-lo." Mateus hesitou, a raiva dando lugar a uma centelha de curiosidade. Por um momento ele se lembrou de quando era criança, das histórias que sua mãe contava sobre o pai que nunca conheceu. E agora, com o homem que deveria ser seu pai diante dele, algo dentro dele começava a se despir das camadas de ressentimento. "Se você realmente quer me conhecer, então prove isso", Mateus desafiou, determinado a não se deixar levar pela emoção. "Fale sobre sua vida, o que realmente aconteceu." "Eu vou te contar", disse Joaquim, olhando nos olhos do filho, buscando uma conexão. "Depois que eu fui forçado a sair, fiquei doente. Passei anos lutando contra a solidão e a miséria. Cada dia foi uma luta pela sobrevivência. Eu não tive a chance de ver você crescer, mas eu nunca parei de pensar em você. Sua mãe e eu nos amávamos profundamente, e eu sempre soube que você era uma parte de mim." As palavras de Joaquim eram carregadas de emoção, e ele começou a compartilhar histórias de sua juventude, momentos em que ele e a mãe de Mateus estavam juntos, suas esperanças e sonhos. Mateus ouviu atentamente, suas defesas começando a desmoronar à medida que a vulnerabilidade de seu pai se tornava aparente. "Eu não queria que você vivesse a mesma dor que eu", Joaquim continuou. "Por isso fiz o que achava ser o melhor na época. Mas isso não significa que eu não te amei ou que não me importei. As decisões que tomei foram as mais difíceis da minha vida." Mateus sentiu o peso das palavras de Joaquim e as emoções que há muito estavam enterradas começaram a emergir. Ele lutou contra o desejo de se aproximar, de oferecer algum tipo de compreensão, mas a verdade era que se sentia perdido entre a raiva e a necessidade de conexão. Os murmúrios na loja se intensificaram e Mateus percebeu que a atenção do público não ajudava. "Vamos sair daqui", ele sugeriu, sua voz tensa. "Não quero que isso se torne um espetáculo, vamos conversar em particular." Joaquim assentiu, aliviado por ter a chance de continuar a conversa. Os dois homens se dirigiram à saída, e enquanto cruzavam a porta, Mateus sentiu que a decisão de confrontar seu passado estava apenas começando, prestes a descobrir não apenas quem era Joaquim, mas também quem ele mesmo se tornara em meio a toda a dor e abandono.
Ao saírem da loja, o ar fresco da rua envolveu Mateus e Joaquim, proporcionando um contraste bem-vindo ao ambiente abafado e tenso da loja de luxo, enquanto as vozes murmurantes dos clientes foram substituídas pelo ruído da cidade, mas a tensão entre pai e filho continuava a pairar no ar. Vamos sentar ali, sugeriu Mateus, apontando para um banco em um pequeno parque nas proximidades, pois ele precisava de um lugar onde pudesse se sentir mais à vontade para abrir o coração e confrontar os sentimentos que o atormentavam. Joaquim concordou e os dois se sentaram, o silêncio pesado entre eles. Mateus observou os passantes, tentando organizar seus pensamentos, enquanto o rosto do pai expressava um misto de cansaço e esperança, lutando contra a vontade de se deixar levar por essa esperança. "Você realmente está aqui porque se preocupa comigo?" perguntou ele, a dúvida ainda ecoando em sua voz. "Ou é só porque sente culpa por tudo o que aconteceu?" Joaquim respirou fundo e respondeu: "É complicado. Eu sinto culpa, é verdade. Mas eu também quero saber como você está, quem você se tornou. O tempo que passei longe foi um fardo que eu carreguei. E agora que tenho a chance de me reconectar, não posso deixar isso passar. Se você me der a oportunidade, quero construir algo entre nós." Mateus fechou os olhos, lutando contra a maré de emoções. Ele queria gritar, mas se sentiu desarmado. "Eu sempre quis saber quem você era, mas agora, quando finalmente você aparece, tudo o que sinto é raiva. Como posso confiar em você depois de tudo isso?" "Confiança não se constrói da noite para o dia", Joaquim respondeu com sinceridade. "Mas estou disposto a trabalhar nisso. Vamos dar um passo de cada vez." Mateus olhou para o pai, tentando enxergar algo mais do que um homem desolado, mas só conseguia ver a dor que ambos carregavam. "O que você espera de mim? Que eu te perdoe instantaneamente? Que eu abra os braços e diga que está tudo bem?" "Não. Eu não espero nada disso. Só quero que você me ouça e que possamos nos conhecer", Joaquim disse, com determinação silenciosa. "A vida na rua me ensinou que a reconciliação é um processo, não um evento." O que parecia ser um momento de fragilidade começou a se intensificar quando Joaquim se virou para Mateus. "Deixe-me contar uma história. Quando eu era jovem, eu tinha sonhos, incluindo ser um bom pai, dar amor e carinho, mas a vida me levou por caminhos inesperados. Fui forçado a abrir mão de tudo isso, e por mais que eu quisesse voltar, o medo do que encontraria me paralisou." Mateus escutava, intrigado. "E o que você encontrou quando olhou para trás?" "Solidão e arrependimento", Joaquim confessou, "mas também um amor incondicional que nunca desapareceu. E esse amor é o que me traz até você agora. Mesmo na ausência, eu sempre te amei. O que eu mais quero é a chance de fazer parte da sua vida, mesmo que seja difícil." A vulnerabilidade de Joaquim começou a quebrar as barreiras que Mateus havia erguido. Ele queria acreditar nas palavras do pai, mas a dor do passado ainda o segurava, embora algo mudasse dentro dele. Uma vontade crescente de explorar essa nova relação, mesmo que fosse com medo e hesitação. "Eu não prometo que será fácil", Mateus disse, finalmente se voltando para o pai, "mas estou disposto a tentar. Só não me decepcione de novo." A expressão de Joaquim se iluminou com um brilho de esperança. "Eu nunca irei decepcioná-lo novamente. Vamos dar um passo de cada vez." Mateus assentiu, seu coração batendo mais rápido. O caminho à frente seria desafiador, mas algo dentro dele sentia que essa nova jornada poderia levá-los a um lugar que ambos haviam desejado, mesmo que inconscientemente. Enquanto a conversa se desenrolava, a cidade ao redor parecia desaparecer e, pela primeira vez em anos, Mateus sentiu uma conexão que o enchia de esperança. Os desafios que enfrentariam juntos ainda estavam à sua frente. Mas naquele momento, o que importava era a chance de redescobrir o amor que havia estado ausente por tanto tempo. Os dias seguintes trouxeram uma nova dinâmica para a vida de Mateus, pois o reencontro com Joaquim, embora carregado de emoções conflitantes, abriu um espaço inesperado para a reflexão e o crescimento. E, ao se encontrarem com frequência, a conversa que antes era tensa começou a fluir de maneira mais natural, fazendo com que a vida de Mateus, marcada pela luta e a solidão, se entrelaçasse lentamente com a de Joaquim, que estava determinado a ser um pai presente, mesmo após tantos anos. Certa manhã, enquanto caminhavam pelo parque, Mateus notou como o rosto de Joaquim se iluminava ao falar sobre suas memórias. "Eu costumava levar você para passear por aqui, quando você era pequeno. O seu sorriso, aquelas risadas. Eu sinto falta disso", Joaquim disse, com a voz embargada pela saudade.
E Mateus, começando a abrir seu coração, compartilhou suas próprias memórias. Lembro-me de como você amava contar histórias sobre os heróis que lutavam contra dragões. Eu sempre quis ser um deles. Joaquim sorriu genuinamente, mostrando como ele estava se conectando com o filho. Você sempre foi um lutador, Mateus. A vida é cheia de desafios, mas você sempre encontrou uma maneira de enfrentá-los. O clima leve entre eles era um bálsamo para a alma, mas as feridas do passado ainda estavam presentes. Mateus lutava contra os fantasmas que frequentemente apareciam em sua mente, lembrando-se da dor de crescer sem um pai e de como sua mãe sempre teve que lutar para mantê-los à tona, sem esquecer o desprezo que sentira ao ver Joaquim, um homem agora velho e solitário, repleto de arrependimentos. Às vezes, me pergunto se você é realmente quem diz ser, Mateus confessou, interrompendo o momento de tranquilidade. Como posso saber que não está aqui apenas por culpa ou para aliviar sua própria dor? Joaquim parou e olhou nos olhos de Mateus. Essa é uma pergunta justa. Mas eu estou aqui porque você é parte de mim. A dor que eu sinto por não ter estado presente não é algo que eu possa apagar, mas quero que você saiba que meu amor nunca se apagou. O que estou pedindo é a chance de reconquistar sua confiança. Mateus mordeu o lábio, pensando nas palavras de Joaquim. A luta entre o desejo de se reconectar e o medo de se machucar novamente o fazia hesitar. E embora a dor do abandono não desaparecesse facilmente, havia uma centelha de esperança crescendo dentro dele. Uma vontade de acreditar que as coisas poderiam ser diferentes. Um dia, enquanto caminhavam juntos, Joaquim sugeriu visitar um antigo lugar que significava muito para ele. Quero te levar a um café onde costumávamos ir sua mãe e eu. Era um lugar especial, disse Joaquim, com um brilho nostálgico nos olhos. Pode ser um passo importante para nós. Mateus olhou para o pai hesitando. E se eu não estiver pronto, e se isso for muito doloroso, então daremos um passo para trás. Não quero apressar nada, mas quero que você saiba que estarei aqui, independentemente do que acontecer, respondeu Joaquim com uma voz suave e reconfortante. Mateus sentiu o peso das palavras de Joaquim. Um pequeno impulso de coragem começou a florescer dentro dele. E ele decidiu que iria. Está bem, vamos, ele disse, a determinação começando a brilhar em seus olhos, mas precisamos ir devagar. No caminho para o café, a expectativa pairava no ar, e Mateus sentia um misto de ansiedade e esperança. À medida que se aproximavam, a lembrança dos contos da infância e os ecos de um pai ausente tornavam-se mais vívidos, representando não apenas a reconciliação, mas uma nova chance de se conhecerem. Ao chegarem ao café, a atmosfera acolhedora e familiar os envolveu, e Joaquim sorriu ao olhar ao redor, suas memórias parecendo ganhar vida novamente. Aqui é onde a nossa história começou, Mateus, e pode ser onde uma nova história começa também. Com o coração acelerado, Mateus entrou, preparado para enfrentar o que quer que o passado e o presente tivessem. O aroma do café fresco preenchia o ambiente, envolvendo Mateus e Joaquim em um calor acolhedor assim que cruzaram a porta. As paredes do café estavam adornadas com fotos antigas, e cada canto parecia contar uma história. Enquanto Joaquim se sentava em uma mesa no canto, Mateus hesitou, observando a decoração que evocava memórias de sua infância. Este lugar sempre me fez sentir em casa, Joaquim comentou, puxando uma cadeira para si e acenando para Mateus se juntar a ele. Aqui eu costumava sonhar com o futuro, com a vida que poderia ter ao lado de você e da sua mãe. Mateus se acomodou, a tensão começando a se dissipar à medida que se concentrava no ambiente ao seu redor. Era um lugar especial, ele concordou, lembrando-se das histórias que sua mãe contava sobre o pai. Cada detalhe, cada riso ecoando entre as paredes, parecia contar a história que ele sempre quis ouvir. Você se lembra de como eu costumava contar histórias sobre heróis? Joaquim perguntou, um sorriso nostálgico nos lábios. Eu sempre quis que você soubesse que, mesmo longe, eu estava torcendo por você. Mateus sorriu levemente, a conexão com o pai começando a se fortalecer. Sim, eu lembro. Você sempre falava sobre como os heróis lutavam por seus sonhos. Eu sempre quis ser um deles. Você é um herói, Mateus. Todos os dias você enfrenta desafios que muitos não têm ideia. Joaquim respondeu, sua voz cheia de admiração. A vida pode ser dura, mas a maneira como você se mantém firme é inspiradora. Enquanto os dois conversavam, Mateus começou a refletir sobre sua própria vida. As dificuldades que havia enfrentado o moldaram, mas também o tornaram mais forte. E ele percebeu que, apesar da dor e da solidão,
Sempre teve um desejo profundo de ser amado e aceito, vendo ao lado de Joaquim uma oportunidade de preencher aquele vazio que carregou por tanto tempo. Eu passei a vida tentando entender o que significa ser um filho, Mateus confessou, os olhos fixos na mesa. A ausência do meu pai deixou um buraco que sempre foi difícil de preencher, mas eu também aprendi a ser forte por conta própria. Joaquim inclinou-se para frente, olhando nos olhos do filho. Eu entendo. E quero que você saiba que, mesmo longe, você nunca deixou de ser meu filho. O amor que sinto por você nunca diminuiu. O garçom se aproximou e fez suas perguntas sobre o pedido. Joaquim pediu um café preto, enquanto Mateus escolheu um chocolate quente, uma pequena indulgência que lhe lembrava a infância. Quando as bebidas chegaram, o pai e o filho brindaram com as canecas, um gesto simbólico que marcava o início de algo novo. Eu quero saber mais sobre você, Joaquim disse, tomando um gole de seu café. O que você tem feito? Como tem sido sua vida desde que cresceu? Quero entender tudo, não apenas o que aconteceu quando eu não estava presente, mas quem você se tornou. Mateus hesitou por um momento, ponderando a vida que vivia. Falou sobre seus desafios, suas lutas para encontrar um emprego e como se sentia em relação à solidão que o acompanhava, percebendo que cada palavra que saía de sua boca o aproximava mais de Joaquim. Você é um homem forte, Mateus, e eu admiro isso, Joaquim disse com sinceridade. Quero que você saiba que não estou aqui para substituí-lo ou para fazer promessas vazias. Estou aqui para reconstruir, mesmo que seja um pouco a cada dia. À medida que conversavam, Mateus sentiu uma transformação interna. Não sabia como o futuro se desenrolaria, mas algo estava mudando dentro dele, e a ferida da ausência de Joaquim começava a cicatrizar, fazendo a ideia de um relacionamento pai-filho parecer mais possível. Talvez possamos nos ajudar a curar, Mateus sugeriu, seu coração batendo mais rápido. Ainda temos muito a descobrir sobre um ao outro. Joaquim sorriu, um brilho de esperança nos olhos. Sim, e esse é apenas o começo. Enquanto os dois continuavam a conversar, o café ao seu redor parecia brilhar mais intensamente, como se a vida estivesse prestes a se reescrever. O peso do passado começava a se dissipar, abrindo espaço para novas histórias, novas memórias e, quem sabe, um novo futuro. O tempo passou rapidamente e os dias se tornaram semanas. A relação entre Mateus e Joaquim floresceu, transformando-se em um vínculo que, embora nascido de um passado conturbado, se solidificava com cada conversa e momento compartilhado, pois se encontravam regularmente, explorando não apenas os locais significativos do passado, mas também criando novas memórias entrelaçadas com suas vidas. Mateus agora via Joaquim não apenas como o pai que havia perdido, mas também como um amigo e confidente. E durante um dia ensolarado, enquanto caminhavam pelo parque onde se reencontraram, Joaquim surpreendeu Mateus ao propor que celebrassem a nova fase com um jantar em família, convidando sua mãe para preparar um momento especial para todos. O coração de Mateus disparou com a ideia. A possibilidade de reunir sua mãe e Joaquim parecia tanto um sonho quanto uma realidade, mas ele ficou receoso ao perguntar se ela aceitaria, lembrando-se das feridas do passado que ainda poderiam estar abertas. Seja honesto com ela, Mateus. Ela precisa saber que estou aqui de coração aberto, pronto para reconectar, Joaquim disse, com um olhar determinado, e Mateus concordou, sentindo um misto de esperança e ansiedade, sabendo que esse passo seria importante não apenas para sua relação com Joaquim, mas também para curar as feridas da sua mãe, que sempre lutou para criar um filho sozinha. Naquela noite, Mateus ligou para sua mãe, Fernanda, convidando para o jantar, e, embora hesitante, o convite foi recebido com uma emoção palpável. Estou tão feliz que você está se reconectando com seu pai. Eu gostaria de conhecê-lo novamente, mesmo após tudo, ela respondeu, sua voz embargada, prometendo fazer o melhor prato que ele sabia que amava. Quando o dia do jantar chegou, Mateus se sentia nervoso, mas também animado. E Joaquim chegou com um buquê de flores e um sorriso genuíno, aquecendo o ambiente, enquanto o cheiro do prato especial de Fernanda preenchia a casa, criando uma atmosfera acolhedora. Ao se sentarem à mesa, Mateus sentiu o peso das expectativas. O olhar de Joaquim e Fernanda se cruzou, reconhecendo silenciosamente o que havia passado, mas também a nova oportunidade que estavam prestes a explorar. Estou feliz que todos estamos aqui juntos, Joaquim começou, sua voz calma e cheia de sinceridade. Este é um novo começo para nós, e quero que saibam que estou comprometido a construir essa relação com muito amor.
Fernanda olhou para Joaquim, com suas emoções refletidas em seu olhar, e expressou que sempre quis que ele estivesse presente, mas também que Mateus tivesse o apoio de que precisava, esperando que pudessem encontrar um caminho juntos. Observando os dois, Mateus sentiu uma onda de esperança. O jantar, que começara com hesitação, logo se transformou em risadas, histórias e lembranças compartilhadas, enquanto Fernanda falava sobre os desafios de criar Mateus sozinha e Joaquim ouvia atentamente, pedindo desculpas pela ausência. Eu nunca quis que você sentisse que não era amado, Mateus. E eu estou aqui agora, e quero ser parte da sua vida, Joaquim disse, olhando nos olhos do filho, que, reconhecendo o peso das palavras, sorriu, entendendo que o passado não poderia ser mudado, mas o futuro estava em suas mãos. Com o passar dos meses, as relações se fortaleceram. Joaquim não era mais um estranho, mas um pai presente, e Fernanda encontrou conforto na reconexão, sabendo que finalmente poderiam construir um novo capítulo juntos. Em uma noite tranquila, Mateus refletiu sobre sua jornada e percebeu que o amor poderia curar as feridas mais profundas, que reconciliações eram possíveis mesmo após longos períodos de dor. Com um sorriso no rosto, ele soube que estava pronto para encarar o futuro de braços abertos, cercado pelas pessoas que realmente importavam. Assim, Mateus e Joaquim seguiram juntos, não apenas como pai e filho, mas como homens que aprenderam a se amar e se aceitar, sempre dispostos a lutar um pelo outro, como heróis de suas próprias histórias. Se você ficou surpreso com essa história, então o próximo vídeo vai te deixar ainda mais intrigado. Não perca o que está por vir. Clique agora e descubra outra história que vai mudar tudo.